Não há mais necessidade de validação, defesa ou justificativa. Cada palavra que você articula e cada movimento que você faz emerge de um centro singular e coeso. Esse é você, completo e indiviso. Imagine um sino de bronze. Na medida em que essa individualidade honra nossa essência única, profunda e insubstituível, ela também significa o ato de ser si mesmo. Portanto, podemos interpretar a individuação como a conquista da individualidade ou da autorrealização. Pode parecer incomum, mas para ela foi a primeira vez que se sentiu confortada sem depender de outra pessoa para isso. Essa transformação interna começou a criar ondas de mudança externamente. Sua voz tornou-se mais suave e calorosa, não mais cortante ou autoritária. O público sentiu essa mudança. A voz dela se aprofundou, seu olhar suavizou e sua presença irrompeu força como nunca antes. Você já passou por uma experiência assim? Está preso em um conflito entre a versão de si mesmo que a sociedade favorece e aquela que parece mais autêntica? Em vez disso, começamos a nos sintonizar com a voz tranquila de dentro, onde o adulto resiliente e a criança sensível não mais colidem, mas ressoam em harmonia. Você está preparado para se reconectar com seu verdadeiro eu? Se você respondeu sim, não deve adiar mais um momento. Tudo o que é necessário é isto. Sussurre para a criança que reside em seu coração. Eu não vou a lugar nenhum. Estou aqui para ficar. Estamos juntos nisso. Seu olhar brilhava, não do peso de precisar saber tudo, mas da tranquilidade de admitir. Ainda não estou certo. Preciso de mais tempo. Surpreendentemente, essa nova honestidade gerou mais confiança e conexões mais profundas entre seus colegas. Pela primeira vez, ela inspirou os outros não através de seu desempenho, mas por sua presença autêntica. Você já se sentiu como se estivesse apenas existindo em uma aparência bem-sucedida, enquanto seu espírito carregava o peso do cansaço? Carl Jung uma vez expressou: a razão do mal no mundo é que as pessoas não conseguem contar suas histórias. Quando Camila reescreveu sua narrativa de uma criança negligenciada para uma mulher corajosa o suficiente para reconectar-se com sua menina interior, ela não apenas se curou. Suas ações desaceleraram, não mais movidas pela necessidade de controle. Jung não equiparou a individuação ao aprimoramento pessoal contemporâneo. Não se trata apenas de melhoria, mas sim de se tornar o seu eu autêntico. Em seu trabalho, Memórias, Sonhos, Reflexões, ele afirmou que a individuação refere-se ao processo de se tornar um indivíduo. Envolver-se com a criança interior, escrever cartas para ela e reviver nossos jogos de infância. Essas práticas não são apenas soluções temporárias. Elas significam a iniciação de uma profunda metamorfose psicológica. Individuação. Você já sentiu que está vivendo como múltiplas iterações de si mesmo? Durante o dia, você pode ser o líder assertivo, articulado e autoritário. No entanto, na solidão da noite, você pode se sentir pequeno, delicado, ansiando pelo conforto de uma criança. Isso inclui não apenas a lógica e a emoção, mas também a criança negligenciada, a mãe interna nutritiva, o guerreiro, o amante, o eu ferido e até mesmo o adversário. Todos esses aspectos residem no inconsciente, aguardando a integração sob a influência iluminadora da consciência. Jung uma vez expressou: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Pode não haver testemunho mais verdadeiro sobre essa jornada desafiadora do que a história de Camila. Uma mulher que parecia ter tudo, enquanto estava à beira de um profundo vazio interior.
Quando a criança interior finalmente brilha de alegria, não despertamos apenas sentimentos primais há muito reprimidos. Acendemos algo muito maior, a busca de voltar ao nosso verdadeiro eu. Como Jung escreveu Famous, não há caminho para a consciência sem experimentar a dor. Pela primeira vez, seu impacto foi sentido não através de conquistas, mas simplesmente por estar presente. Você já se sentiu como se estivesse prosperando por fora, enquanto seu espírito interior estava exausto? Sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Você pode iluminar o caminho para alguém que ainda está em busca. Se sua estrutura interna não for feita corretamente, não importa quão forte você o golpeie, o som será estridente e sem vida. Ao contrário, quando o sino é moldado de forma harmoniosa por dentro, até mesmo um toque suave ressoa lindamente. Os seres humanos são muito parecidos. Carl Jung uma vez comentou: a razão para o mal no mundo é que as pessoas são incapazes de compartilhar suas histórias. Ao transformar sua narrativa de uma criança negligenciada para uma mulher corajosa que abraçou sua menina interior, Camila não apenas se curou, mas também, sem saber, criou um ambiente de cura para os outros. Assim, a individuação não representa um objetivo final, mas sim uma jornada contínua e ao longo da vida, onde o indivíduo reconhece, aceita e assimila todos os elementos díspares que existem dentro de si. Compartilhe seus pensamentos abaixo. Suas percepções podem ressoar com outra alma em desespero, guiando-a de volta para casa. Jung expressou: o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. Essa essência está no cerne da individuação. Não se trata de descobrir uma nova identidade, mas de descascar as camadas de expectativas sociais, estereótipos e ideais que adotamos erroneamente como quem somos. Esses momentos servem como alimento para a alma, e se parecer estranho ou bobo, lembre-se de que a criança só sorri quando você solta sua fachada e baixa suas defesas. À medida que essas práticas se tornam um ritmo em sua vida, você identificará uma transformação interna. Seus olhos começaram a brilhar, não pela pressão de precisar saber de tudo, mas pela serenidade de admitir: ainda não tenho certeza, preciso de mais tempo. De forma notável, essa nova honestidade cultivou uma maior confiança de seus colegas, permitindo conexões mais profundas. Em uma reunião de equipe rotineira, um colega mais jovem comentou: não sei porquê, mas desde que a Camila mudou, parece que é mais fácil respirar no trabalho, como se fôssemos permitidos a ser nós mesmos também. Essas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Camila. Isso não é uma contradição, ao contrário, representa uma divisão não resolvida dos seus eus internos. Se você se sente constantemente dividido entre ser forte ou gentil, sua confiança permanecerá superficial, nunca enraizada em uma verdadeira totalidade. Durante uma sessão de terapia, foi incentivada a imaginar e escrever uma carta para sua criança de 6 anos, que era chamada de chata. Ela contou depois que não apenas chorou. Imaginou aquela garotinha segurando sua mão em uma floresta, sem palavras, apenas oferecendo companhia. Pode parecer estranho, mas para ela foi a primeira vez que ela experimentou conforto sem depender de ninguém. A transformação que começou profundamente dentro dela começou a irradiar para fora. Sua voz se tornou mais calma e calorosa, abandonando seu tom agudo e autoritário. Não porque você esteja totalmente curado, mas porque você parou de se abandonar. Sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências nos comentários. Você nunca sabe. Sua história pode iluminar o caminho para alguém que ainda está em busca.
A individuação é o processo que permite cultivar seu eu interior para que você possa ressoar com clareza. Sutil, mas poderoso, constante e compassivo. A surpreendente verdade é que este sino já reside dentro de você. Você só precisa da coragem para ouvir. A individuação abre caminho para a coexistência de ambos os aspectos. Envolve incorporar um adulto forte que se protege enquanto também é uma criança sensível, disposta a sentir, chorar e amar. Jung enfatizou essa necessidade em sua exploração dos tipos psicológicos. Uma mulher que escolhe viver de forma autêntica cria uma atmosfera onde os outros se sentem seguros o suficiente para fazer o mesmo. Você não precisa ser um psicólogo profundo para entender as percepções de Jung. Não subestime o potencial desse gesto simples. Ele contém a essência de um despertar profundo. Quando uma mulher decide se reconectar com sua criança interior, isso não significa fraqueza. Quando a criança respondeu, "Eu quero ser abraçada", Camila se envolveu em seus próprios braços. O que ele destacou foi que o objetivo do processo de individuação é a fusão do eu. Quando isso ocorre, algo notável acontece. A confiança evolui de um acessório externo que você usa a cada dia para uma essência inerente que surge de dentro. Este é o primeiro passo essencial em direção à totalidade. Número 6. Uma representação viva, a história de Camila. Quando a individuação se transforma em um ritmo vivo dentro de nós, cessamos a busca por um persona idealizado que existe em algum lugar fora. Durante uma reunião de equipe rotineira, um membro júnior comentou: "Não sei porquê, mas desde que a Camila mudou, parece mais fácil respirar no trabalho, como se pudéssemos apenas ser nós mesmos." Essas palavras trouxeram lágrimas aos olhos da Camila. A partir daquele momento, sempre que subia ao palco, parou de agir como se fosse forte. Em vez disso, ela se tornou uma mulher madura, capaz de proteger sua criança interior, enquanto aquela criança passou a ter confiança para se mostrar. A confiança não vem de diplomas ou prêmios, ela surge no instante em que você pode dizer à sua criança interior: "Hoje, eu ainda estou aqui. Não vou a lugar nenhum." Isso marca o início de algo extraordinário, um sorriso autêntico, emanando de dentro. O sorriso da criança interior. No entanto, internamente, ela era como uma terra árida, desprovida de calor, leveza ou emoção crua. Como Jung notou em seu trabalho sobre a busca moderna pela alma. E quando a criança respondeu: "Eu quero ser abraçada", Camila envolveu seus braços ao redor de si mesma. Camila, uma executiva de 37 anos, personificava a realização social. Seu currículo era impecável, bolsas de estudo integrais, promoções rápidas e uma forte reputação no setor financeiro. Externamente, ela era o tipo de modelo que muitos aspiravam emular. Uma vez ouvi de uma jovem sobre a sua experiência. Como treinadora corporativa, ela frequentemente falava para audiências de centenas de pessoas, mas sempre se sentia inadequada. Apesar de receber aplausos, voltava para casa sentindo-se vazia, como se estivesse apenas fingindo ter sucesso. Às vezes, tudo que é necessário é uma única lágrima caindo sobre uma página de diário, o toque suave de uma fotografia da infância, ou um momento tranquilo pela manhã quando você se pergunta: "Você está bem hoje?" Assim como Camila, você pode iniciar sua jornada com um pequeno, mas significativo ato.
Somente quando convocamos a coragem para reconhecer, aceitar e integrar tudo, desde nossa luz até nossas sombras, podemos construir uma base interna sólida que nutra uma confiança tranquila, não uma que exija atenção ou faça um espetáculo, mas uma que simplesmente exista. Esse sorriso é a fonte de luz, força e uma essência feminina que não precisa de validação nem de permissão, apenas a liberdade de viver plenamente e ser amada exatamente como é. Agora, vamos falar sobre o processo de individuação. Nessa jornada, toda vez que você apoiar sua criança interior em vez de repreendê-la, escolher falar em vez de permanecer em silêncio ou dizer não às demandas externas enquanto afirma sua voz interior, isso é individuação. E lembre-se, o objetivo não é a perfeição. Jung nunca prometeu isso. Esse conceito está no coração da filosofia de Carl Gustav Jung e do campo da psicologia profunda. Ele descreve a jornada de um ego fraturado a um eu completo, onde o adulto resiliente e a criança vulnerável coexistem harmoniosamente, em vez de estarem em conflito dentro do espírito de uma pessoa. A verdadeira totalidade não vem de cortar partes de si mesmo, mas da integração de elementos opostos. Não alcançamos a plenitude descartando fraquezas percebidas ou desconsiderando certas emoções como inexistentes. Seus movimentos desaceleraram, libertos da compulsão de manter o controle. Não o tipo que obriga os outros a se submeterem, mas o tipo que promove um senso de segurança, autenticidade e inspiração para aqueles ao seu redor. Às vezes, basta uma única lágrima caindo em uma página, uma fotografia de infância tocada com amor, ou uma manhã tranquila onde você se conecta consigo mesmo perguntando: "Você está bem hoje?" Assim como Camila, você pode começar com uma pequena ação. Não subestime a importância desse pequeno ato. Ao longo dessa jornada, nossa criança interior serve como a chave que abre a porta para nosso eu mais autêntico. Como visto na jornada de Camila, quando a criança interior encontra alegria, vai além de recuperar sua identidade. Trata-se de incorporar seu genuíno poder feminino. Você não precisa ser um psicólogo de profundidade para compreender a visão de Jung. Sem saber, cultivou um ambiente de cura para os que estavam ao seu redor. Uma mulher que se arrisca a viver autenticamente gera um campo de energia que incentiva os outros a se sentirem seguros o suficiente para fazer o mesmo. Transforma-se em uma força que não requer validação externa, uma luz que emana de dentro. Carl Jung nunca nos garantiu que alcançaríamos grandeza aos olhos da sociedade. Em vez disso, ele iluminou a jornada de nos tornarmos nossos verdadeiros eus. Ele carrega o potencial para um imenso despertar. Uma mulher que abraça sua criança interior não se torna fraca, ela se torna completa. Dessa completude, ela não busca poder, ela o incorpora. Se você está se sentindo esgotado hoje, reserve um momento para pausar, sentar-se em silêncio, fechar os olhos e se conectar com a menina dentro de você, perguntando: o que você precisa hoje? Assim como Camila, essa resposta pode acender o início de um novo capítulo em sua vida. Através da confusão turva que lutamos para articular, através de longas noites repletas de incerteza, chegamos eventualmente ao momento em que nossas memórias evocam uma delicada infância. Começamos a entender que o caminho de volta à nossa criança interior não é simples. Agora é a sua oportunidade. Dedique apenas 5 minutos hoje no ambiente mais tranquilo que você conseguir encontrar. Feche os olhos e visualize-se entre 5 e 7 anos. Busque o olhar daquela criança e pergunte gentilmente: o que você mais precisa hoje? Apenas ouça, sem tentar consertar ou julgar.
A partir desse instante, uma conexão começará a se curar e você sentirá um despertar profundo dentro de si. Vamos cultivar um ambiente onde nossas crianças interiores possam ser reconhecidas e onde as mulheres possam prosperar como seus eus completos e verdadeiros. No entanto, no instante em que pausar e sintonizar corajosamente aquela voz gentil, algo extraordinário ocorre. A confiança não vem mais do esforço ou das defesas. Começa a se desdobrar de forma natural, profunda e vívida. Uma executiva bem-sucedida relatou que se sentia à deriva em reuniões de alto risco até que reencontrou a bravura através de um velho passatempo da infância, a pintura em aquarela. Uma executiva da mídia contou sua experiência após realizar esse exercício, no qual reconheceu e perdoou as feridas da infância de se sentir não amada. Ela finalmente parou de temer falar em público. Anteriormente, até mesmo a menção de PowerPoint fazia seu coração disparar e as mãos tremerem. Eles são padrões inconscientes pré-existentes que moldam nossas respostas ao mundo de maneiras estabelecidas desde o início. Entre eles, o arquétipo da criança, nossa criança interior, funciona como a centelha original da vida, contendo as emoções mais básicas e os instintos mais puros da intuição. Quando a criança interior é reconhecida, compreendida e permitida a se expressar, uma vitalidade pura emerge do fundo da alma, gerando uma força enraizada que supera qualquer fachada protetora imposta pela sociedade. Uma vez que essa transformação ocorre, você não é mais arrastado por sentimentos de solidão, vergonha ou inferioridade. Em vez disso, você começa a harmonizar a razão com a emoção e a ambição com o desejo de amor. Você pode explorar isso por si mesmo. Se a criança interior, representando emoção e intuição não filtradas, permanecer negligenciada, o subconsciente a guiará através de medos invisíveis. Este é o momento em que você pode se ver hesitando em momentos que são destinados a você brilhar. Este não é um sorriso voltado para um espelho, mas sim uma melodia tranquila que ressoa através da alma, encapsulando a inocência e a liberdade da criança interior presente em cada mulher. Esta criança retém nossas paixões mais verdadeiras, desde as risadas alegres até as vibrantes experiências imaginativas de nossos dias de pré-escola, e também reflete nossa desconexão quando falhamos em reconhecê-la. Todo mito inclui uma figura jovem simbolizando novos começos e potencial. No entanto, no instante em que você traz deliberadamente aqueles sentimentos há muito enterrados para sua consciência, permitindo-se chorar, brincar ou até mesmo falhar sem vergonha, aquela criança brilhará e você reconhecerá um sutil empoderamento percorrendo você. Uma ilustradora que estava enfrentando um bloqueio criativo lembrou que toda vez que desenhava as imagens vibrantes e lúdicas de sua infância, sentia que estava reconectando com fragmentos perdidos de sua inocência. Essa redescoberta reacendeu sua inspiração e resultou em comissões de marcas renomadas, pois os espectadores podiam sentir a vitalidade autêntica pulsando a cada traço que ela fazia. A força feminina não se encontra apenas na suavidade. Ela também emana do equilíbrio entre emoção e lógica. Quando a criança interior é nutrida, a necessidade de validação por meio de polidez forçada ou esforços incansáveis se dissipa. Em vez disso, a confiança surge como um estado natural. Ela protege a inocência, nos permite vivenciar genuinamente emoções cruas e inspira a crença nas maravilhas da intuição.
Muitas mulheres bem-sucedidas revelaram que nada acende sua confiança interior de forma mais eficaz do que dedicar alguns minutos todos os dias para escrever cartas para suas versões mais jovens. Esse processo desbloqueia a chave para a confiança feminina. Jung enfatizou que o arquétipo, que nunca devemos esquecer, funciona como um órgão psíquico comum a todos nós. Uma compreensão distorcida leva a uma perspectiva prejudicial em relação a esse órgão, que pode, por sua vez, sofrer danos. Ao aprender a identificar e nutrir suavemente a criança interior, seja perguntando silenciosamente o que você precisa, durante momentos de reflexão, escrevendo cartas para nosso eu mais jovem, ou simplesmente nos entregando a uma dança espontânea, estamos tornando o inconsciente consciente. Dedique apenas 5 minutos todos os dias para perguntar internamente o que você precisa agora. Então, pause suas tarefas e envolva-se em uma atividade que sua versão mais jovem adorava. Talvez seja desenhar ou pular em poças na chuva. Uma ilustradora contou como anos dedicados à pintura como carreira a fizeram perder completamente sua inspiração. Uma tarde, ela redescobriu acidentalmente uma velha caixa de lápis de cor e começou a fazer rabiscos de um rosto sorridente. Na perspectiva de Jung sobre o reino interior, essa criança representa mais do que uma lembrança distante da juventude. Ela é um arquétipo, uma entidade psicológica inerentemente enraizada em cada alma, incorporando as forças fundamentais do eu. Você retorna a ser a mulher autêntica, sem medo de expressar alegria ou tristeza, de estabelecer limites e de abraçar tanto elogios quanto críticas. Isso representa uma confiança sólida, em contraste com táticas superficiais destinadas a buscar validação. Sintonizar-se com sua criança interior é como adquirir um novo dialeto. Inicialmente, você pode se sentir desajeitado, incerto de como começar e até mesmo chorar à medida que feridas do passado ressurgem. No entanto, persista. Cada lágrima é como chuva que nutre a paisagem interior. Esse momento aparentemente insignificante parecia reacender uma vivacidade que ela acreditava ter perdido para sempre. Seu coração pulsava em um compasso juvenil, levando-a a perceber que, ao nutrir o arquétipo infantil, poderia eliminar as barreiras criativas que enfrentava. Passando para a relação entre a criança interior e a confiança feminina, ao identificar e entender o arquétipo da criança interior, como descrito por Carl Jung, que incorpora nosso inconsciente pessoal e coletivo e abriga nossa força vital original, começamos a compreender como o despertar é como plantar uma semente em solo nutritivo. Sem o calor e a umidade adequados, o crescimento é impossível. Da mesma forma, uma alma privada de calor e aceitação não consegue acender sua confiança interior. A emoção do pincel sobre o papel era mais do que mera diversão, desbloqueava caminhos para a intuição criativa e a autoconfiança. A importância da criança interior dentro de nossa psique é inestimável. Quando aquele sorriso tranquilo surge de dentro, a confiança feminina se transforma de uma ideia abstrata em uma experiência vívida e inesquecível. Assim, decifrar a criança interior não é apenas uma noção idealista, é um caminho de autodescoberta que permite a cada um de nós recuperar um fragmento perdido de nosso espírito, fomentar a confiança e evoluir para nossos seres mais autênticos. Peter Pan permanece eternamente jovem. Nas lendas europeias, Jiang Sanfeng representa essa criança atemporal de sabedoria. Na vida real, eventos extraordinários frequentemente ocorrem quando os indivíduos se reconectam com sua criança interior.
Essa é a voz do arquétipo infantil chamando, instigando-o a resistir à vontade de deixar que a praticidade apague seu senso de maravilha. Por outro lado, negligenciar a criança interior faz com que o inconsciente se comunique através de infelicidade, estagnação criativa e estresse persistente. Muitas mulheres se veem questionando, mesmo com sucesso, autoestima e reconhecimentos em suas mãos, porque ainda lutam para acreditar genuinamente em si mesmas. A resposta não está na validação externa, mas sim no sorriso da criança interior, a base da verdadeira confiança e energia luminosa. Jung expressou: dentro de cada adulto reside uma criança eterna, algo que está perpetuamente evoluindo, nunca totalmente satisfeito e que requer cuidado, atenção e educação contínuos. Esse componente de nossa personalidade busca crescer e alcançar a plenitude. Em meio ao turbilhão da vida, uma suave calor chega aos nossos corações como os delicados raios do sol de primavera que iluminam um broto tenro, despertando um sorriso sutil que sempre esteve dentro de nós. É esse arquétipo infantil que facilita a jornada de individuação que Jung considerava de suma importância. Se não conseguirmos trazer o inconsciente à consciência, ele guiará a nossa existência, levando-nos a acreditar que se trata de destino. Quando algo incompreensível vem à tona, não governa mais sua existência nas sombras. Como Jung expressou, a iluminação não vem de vislumbrar figuras de luz, mas de trazer a escuridão à consciência. Quando foi a última vez que você permitiu a si mesmo rir alegremente sem motivo ou chorar quando as emoções estavam avassaladoras? Se já faz um tempo, isso é um indicativo de que a criança interior está ansiosa para ser reconhecida. No entanto, uma vez que sua criança interior foi nutrida, ela se posicionou com confiança no palco, com um sorriso genuíno e uma voz expressiva, totalmente ciente de que a sombra da dúvida tinha se dissipado. Essa metamorfose reside no processo integrativo que Jung defendia. Sua postura se alinha, sua voz ganha profundidade e seus olhos se iluminam com uma confiança que não precisa se anunciar em voz alta. Você pode descobrir uma onda surpreendente de autoaceitação após esses atos, pois cada pequeno gesto envia uma mensagem poderosa. Eu assumo a responsabilidade pelos meus sentimentos e sou digno de alegria. Nesse ponto, adoraria ouvir de você. Você já permitiu que sua criança interior se expressasse? Compartilhe sua história nos comentários para que juntos possamos cultivar esperança nessa jornada de cura. Quando o inconsciente se torna consciente, você não apenas se liberta de fardos emocionais, mas também redefine suas interações com o mundo. Ouvir e abraçar essa criança é essencial para desbloquear a confiança feminina. É dentro daquela sombra inconsciente, cheia de todas as suas feridas e medos, que quando reconhecida e abraçada, se transforma em um solo rico, onde as sementes da confiança e da intuição podem florescer. À medida que ouvimos a história da Branca de Neve e os 7 anões, ou admiramos uma representação renascentista da Madonna com um olhar inocente, acessamos a representação atemporal da criança pura, que reside no fundo de nossa psique coletiva. Não é um ego juvenil a que nos agarramos, evitando conscientemente a maturidade. Essa criança interior não é apenas um reflexo das experiências individuais. Está profundamente entrelaçada com o inconsciente coletivo, incorporando os padrões psicológicos compartilhados da humanidade através de folclore, lendas e crenças espirituais. Primeiro, vamos desmembrar o conceito da criança interior. Segundo Carl Jung, em meio aos inúmeros papéis que assumimos diariamente,
ternos, conexões profissionais, conquistas e títulos, existe outra persona que reside silenciosamente em nossas mentes, a criança interior. Quantas vezes você encontrou alívio do estresse ao ouvir uma melodia que cantava aos 9 anos, ouviu uma borboleta pousar em seu ombro, lembrando-o de dias despreocupados correndo atrás dos amigos sob o brilho do outono? Em vez disso, é um aspecto essencial da jornada de individuação, pressionando-nos incansavelmente em direção ao desenvolvimento interior e à realização. Compreender o conceito do arquétipo da criança interior também revela a conexão entre o inconsciente pessoal e o coletivo. Ao se referir aos arquétipos como órgãos psíquicos, Jung utilizou uma imagem corporal para mostrar a complexidade inerente da alma. Assim como o coração ou os pulmões, os arquétipos precedem a consciência pessoal. Uma mãe solteira expressou: "Eu escrevi para a garota de 7 anos dentro de mim, aquela que nunca recebeu abraços quando foi abandonada na escola. Eu a assurei, estou aqui agora." Depois daquela carta, eu finalmente me senti ancorada dentro de mim mesma. Carl Jung uma vez comentou: "Os indivíduos farão grandes esforços, não importa quão irracionais, para evitar enfrentar seus verdadeiros eu. As pessoas se envolvem em rotinas complexas de yoga, tornam-se obcecadas por dietas rígidas ou se imergem em textos obscuros, apenas para evitar reconhecer as sombras dentro de seus corações. O receio de ser julgada torna difícil estabelecer limites saudáveis. Gradualmente, mesmo sob uma fachada forte, começamos a recuar para dentro e endurecer como pedra. Cada vez que a criança interior é ignorada, o subconsciente escreve uma infinidade de performances para esconder a dor persistente." No Livro Vermelho, Jung caracteriza isso como uma conversa entre o consciente e o inconsciente, na qual as imagens internas se transformam em figuras vibrantes que merecem confiança e atenção. Esse receio de confrontar a criança pode resultar em sofrimento silencioso. É aqui que se envolver em atividades nutritivas se torna vital. Permita-se desenhar, dançar, cozinhar espontaneamente, cantar sem acompanhamento, participar de um jogo divertido, deitar na grama e observar as nuvens. A dificuldade em expressar um não, seja ao rejeitar convites, recusar responsabilidades excessivas ou se distanciar de relacionamentos desgastantes, muitas vezes se origina de uma criança interna que nunca recebeu uma voz. Cada resposta não falada representa um momento em que sua criança interior não foi ouvida. Cada silêncio adiciona um tijolo à parede que o divide da verdadeira confiança. Não espere por milagres externos. A força para se libertar já está ao seu alcance. Ele articulou: "Não se atinge a iluminação apenas refletindo sobre imagens de luz, mas trazendo a escuridão à consciência." É por isso que, para ajudar a criança interior a redescobrir a alegria, conhecimentos especializados ou rituais complicados não são necessários. O que é essencial é a coragem. Se essa criança interior for abandonada, sua força vital diminuirá gradualmente a ponto de as aspirações deixarem de parecer significativas, fazendo com que você apenas exista em uma casca frágil. Pode ser algo como: "Sinto muito por sempre ter pressionado você a se comportar. Sinto muito por não ter estado lá quando você precisava de alguém." Ou talvez: "Meu querido, sinto muito por ter te deixado na busca pela perfeição. Desde este momento, vamos aproveitar nosso tempo juntos." Não há necessidade de ser eloquente ou perfeita em gramática. Ela apenas precisa ser verdadeira. Encontre uma foto de infância sua. Olhe nos olhos inocentes e expresse o que você sempre desejou ouvir. Uma mulher compartilhou sua experiência de reconexão com sua criança interior.
o que a levou a reavivar sua paixão pelas aulas de dança moderna, uma atividade que ela havia amado, mas foi desencorajada a seguir devido à advertência de sua mãe. Meninas que dançam parecem impróprias. Depois de vários meses de treino, ela se sentiu não apenas mais ágil, mas também mais confiante ao falar, tomando decisões mais claras e brilhando em cada interação. Ela expressou: "Quando eu permiti que aquela menina dentro de mim florescesse, eu realmente comecei a viver." Embora essa afirmação seja frequentemente mal interpretada ou simplificada em excesso, sua essência continua evidente. Quando você confronta bravamente suas sombras, não está mais mergulhado na confusão. Em público, vestimos uma armadura, o que Jung chamou de persona, um tipo de fachada criada tanto para causar uma forte impressão nos outros, quanto para esconder a verdadeira essência do indivíduo. É sempre benéfico conhecer bem a própria personalidade. Caso contrário, os aspectos negados apenas ressurgirão como obstáculos em diferentes áreas da vida. Não apenas em momentos insignificantes, mas precisamente onde somos mais vulneráveis. Quando evitamos nos conectar com nossa criança interior, permitimos que a sombra da tristeza e da incerteza se enraize em nossas áreas mais sensíveis, fazendo com que cada olhar, cada palavra, cada movimento se sinta restrito e defensivo. Como Jung uma vez disse, o que você resiste, persiste. Portanto, em vez de afastar os sentimentos de inadequação, abrace as afirmações gentis como um meio de autoaceitação. Muitas mulheres que participaram desse processo de escrita de cartas relataram que lágrimas começaram a fluir após apenas algumas linhas. Não de tristeza, mas porque após anos de luta, uma parte delas finalmente se sentiu reconhecida e querida. Você pode designar um dia da semana como o Dia da Criança Interior, sem trabalho, sem obrigações, apenas você e as atividades que você adorava. Passe 20 minutos desenhando de forma lúdica. Ande de bicicleta como se tivesse 7 anos novamente. Ria alto, mesmo que nada pareça engraçado. Se a visualização e a escrita desbloqueiam seu mundo interior, as afirmações diárias servem para manter aquela porta entreaberta. Os efeitos de negligenciar essa criança interior se estendem além da mente, são evidentes em o corpo. As vozes ficam mais fracas. A postura se torna rígida sob um fardo invisível. Os ombros caem. Os olhos evitam o contato e as mãos tremem ao articular uma posição. Declarações simples como "hoje eu escolho não negligenciar meu menino interior" ou "eu sou suficiente", mesmo nos momentos de descanso, podem ter uma influência imensa quando recitadas com intenção. O riso da sua criança interior se torna um farol orientador, guiando você em direção ao seu caminho certo. Permita que essa criança interior sorria calorosamente todos os dias. Este ato de escrever é uma manifestação da imaginação ativa, uma técnica que Jung valorizava profundamente, servindo como um meio de conversar com os aspectos internos de nós mesmos. Repetir afirmações gentis não apenas envia sinais para o seu subconsciente, substitui ativamente as narrativas internas negativas de crítica, comparação e pressão por um tom de compaixão. Uma vez que aprendemos a alegrar a criança interior e percebemos a força que floresce da calorosa aceitação, podemos supor que nossa jornada está concluída. Simplesmente sente-se ao lado daquela versão jovem de si mesmo e pergunte: o que é que você mais precisa? Eles podem ansiar por um abraço, uma chance de brincar ou simplesmente por serem reconhecidos. Talvez eles só queiram que você pare de insistir em ser forte.
Você pode reconhecer isso em si mesmo, evitando o contato visual, sussurrando em vez de expressar seus pensamentos com confiança. Essas não são falhas de caráter. São indícios de um espírito negligenciado clamando por ajuda. Indica que você está tocando o núcleo do seu ser, o que Jung se referiu como o eu genuíno, imaculado pela persona ou pela sombra. Após ouvir a voz daquela criança, o próximo passo é compor uma carta para ela. Essa é uma confiança que honra o passado, abraça o presente e aborda o futuro com os olhos abertos. Agora, vamos discutir as repercussões de negligenciar a criança interior. Ele nos forneceu guias e ferramentas internas para retornar e curar de dentro para fora. Jung reconheceu que a iluminação não é alcançada ao evitar a escuridão, mas ao lançar luz diretamente nela. Você não precisa acreditá-las imediatamente. Apenas permita que ressoem para que a criança dentro de você possa ouvir você aprendendo a amá-la. No entanto, a cura não deve ser limitada apenas aos seus pensamentos ou palavras escritas. Ela deve se manifestar fisicamente. Cada vez que você realiza esta visualização, cria uma conexão entre seu eu atual e suas origens emocionais. Não se surpreenda se lágrimas surgirem. Isso não é um sinal de fraqueza. Já examinamos como ignorar esse aspecto interno pode levar a consequências dolorosas, inseguranças, desconexão emocional e uma perda de vitalidade. No entanto, Carl Gustav Jung não se limitou a destacar essas feridas. Ele foi além. Como você se parecia, o que você estava vestindo, o que a expressão daquela criança está comunicando a você. Evite a análise, resista à tentação de intelectualizar. Sob essa fachada, as demandas da criança interior por conforto, aceitação e segurança continuam a implorar por reconhecimento. Quanto mais forte a armadura, mais silenciosa a voz interior se torna. Exteriormente autoconfiante, mas internamente isolado, uma barreira oculta separa o coração da mente. No entanto, se o inconsciente for esquecido mais uma vez, se essa criança for novamente confinada às câmaras silenciosas da memória, as consequências vão além de simplesmente perder a alegria inocente. Ansiedades ocultas começam a emergir. A autocrítica infiltra-se em cada conversa. Sou suficiente? Estou bem? Essas perguntas podem parecer gentis, mas perfuram com uma intensidade implacável, empurrando a confiança para as sombras. O receio de ser julgada torna muitas mulheres hesitantes, mesmo quando possuem títulos impressionantes. O diálogo interno negativo, a culpa e uma sensação abrangente de fracasso, sem uma razão identificável, começam a parecer destino, algo permanente e imutável. É apenas iluminando corajosamente as sombras que você pode recuperar o controle sobre seu futuro. Então, um dia, você pode perceber que não consegue mais levantar a voz quando necessário, não consegue olhar para cima enquanto caminha e sua energia diminui como um veículo se aproximando de um tanque vazio. Jung enfatizou a importância de abraçar todos os aspectos de nós mesmos. Com o tempo, sem que você perceba, você irá florescer. Ao longo desse processo, Jung enfatizou que podemos nos libertar de sermos governados pelo inconsciente e começar a ganhar controle. Ao trazer o inconsciente à consciência, ele deixa de influenciar sua vida de forma autônoma. Ao abraçar a vulnerabilidade, se permitir brincar e expressar desejos há muito enterrados, você cultiva dentro de si uma confiança inabalável. À medida que essa confiança se expande, sua autoconfiança feminina evolui de superficialidade para uma energia poderosa que emana de uma alma inteira.
Retorne a essa criança e a abrace, permitindo que sua voz ressoe novamente, seu passo flua livremente e sua energia irradie como o sol da manhã. Agora, vamos explorar 4 passos para despertar o sorriso da criança interior. Sem ninguém para nos ensinar que ela tinha o direito de dizer não, nos tornamos prisioneiras da aprovação, esforçando-nos incansavelmente para validar nosso valor até nos sentirmos esgotadas e sobrecarregadas. A partir dessa coragem, o caminho para reviver um sorriso adormecido há muito começa. Essa jornada pode ter início com algo inesperadamente simples: a imaginação. Em um momento tranquilo, quando as distrações externas tiverem desaparecido, feche os olhos e imagine-se com 5, 6 ou 7 anos. Em vez de assistir passivamente sua centelha interior diminuir, reflita sobre quando foi a última vez que se permitiu chorar diante de uma dificuldade, brincar sem sobreanalisar ou expressar seu desejo de amor e conforto. As buscas alegres da sua infância, como colorir, pular corda e cantar no chuveiro, são caminhos que o levam de volta para casa. Jung observou: a criação de algo novo não é alcançada através do intelecto, mas através do instinto de brincar, agindo a partir da necessidade interior, não através da lógica, mas do jogo. É daí que surgem a criatividade e a renovação.